Olá, meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e está começando mais um episódio do Podcast 1, revista Fevale. Agora estamos aqui com a diretora do documentário Os Avós, Ana Lígia Pimentel. Ana, seja muito bem-vinda ao Podcast 1. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Falar com universidades sempre é um prazer. Muito obrigada. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua trajetória, momentos marcantes para ti. Não, minha trajetória, assim, com longa-metragens é curta. Eu fiz um longa-ficção há 2 anos atrás, o Sete Cores da Amazônia, que deu uma abertura legal de mercado para mim. E aí agora eu venho com Os Avós, que é um documentário, não era muito meu perfil de... Eu fiz muitos curtas de ficção, até tinha feito curtas de documentários, mas assim, nem é tanto o meu perfil de direção, assim. Mas quando essa situação se deu pra mim, porque Os Avós foi um filme que se deu pra mim, não foi uma coisa que eu fui atrás, que eu pesquisei, vou fazer um roteiro sobre isso. Na verdade, eu convivendo com avós muito jovens, eu falei, cara, eu vou falar sobre vocês, amigos meus, assim. Falei, tá muito intenso isso começou a me incomodar, assim, né, gera um questionamento. E aí eu falei, eu preciso fazer um filme sobre essa realidade, e aí a partir dessa realidade que eu estava vivendo, eu construí um argumento pro filme. E qual que é a maior diferença para ti entre trabalhar entre esses projetos diferentes? Pô, entre ficção e documentário é absoluta, chega a ser assustador, porque a ficção, você tem um roteiro pré-pronto, é muito mais fácil de lidar com uma edição, por exemplo. Então eu já tenho ali os takes, eu já tenho tudo. Claro que você monta muita coisa, você cria muita coisa na ilha de edição com a ficção, mas o documentário, ele praticamente é criado numa ilha de edição, porque você filma, claro que você tem um desenho de produção, um desenho de roteiro, mas mesmo assim, com todas aquelas imagens, você pensa, bem, e agora? Como eu vou cortar essas famílias? Como eu vou fazer essa sequência dar certo? Então, para mim, montar documentário realmente é outra dinâmica e é muito mais difícil, muito mais. Você vive desde 2017 na comunidade ribeirinha de Livramento, em Manaus, Isso. né? Como essa imersão moldou o teu olhar, né, para o documentário e deu origem aos avós? Na verdade, essa imersão começou em 2005, porque minha mãe mora nessa comunidade. Quando ela se aposentou, ela comprou um terreno e foi para lá. Então, a minha mãe vai fazer 20 anos, está fazendo 20 anos de Ribeirinha agora. E aí, então, há 20 anos eu frequento a comunidade por causa dela. Então, mas aí em 2017, quando eu engravidei, eu resolvi morar nessa comunidade. Então, eu já percebia as situações muito antes. Com 13 anos, eu já percebia todas essas situações complicadas, familiares, violências gravíssimas nos seios familiares ali da região. E que aí depois, estudando em Manaus, por exemplo, até em colégios caros e tudo mais, e por isso eu boto uma família de classe média alta no filme, exatamente porque eu vi que a questão não era só social, que a galera fala, isso só acontece com os periféricos, não sei o quê. Falei, não, eu vi que era uma questão cultural porque eu vi que a alta sociedade também estava lotada de avós jovens. Então a galera manda para o intercâmbio, tem uma coisa de se esconder por conta do status da elite, os status de elite, né? Então é muito comum mandarem para intercâmbio, mandarem para sei lá onde, tipo, me esquece um pouco desse jeito, para sua família manter alguma pose ali de alguma coisa, mas entre eles também rola muito a questão da maternidade precoce. Opa, achei que era meu celular. É isso. Certo. E aí foi isso, assim, então o filme aborda realmente essa reflexão sobre o porquê isso acontecer, sabe? O porquê muitas pessoas decidirem engravidarem muito cedo. Tem pessoas que decidem isso, entendeu? Então, tu trabalha muito com relações familiares, avós, jovens, filhos e netos convivendo quase como irmãos, Com a comunidade, né? Então, como foi criar esse ambiente seguro para que essas histórias emergissem com tanta delicadeza, né, com tanto cuidado? Algumas famílias eu já conhecia e por conta da pesquisa também. Na pesquisa a gente teve o cuidado, né, de selecionar famílias também que eu não conhecesse tanto, mas que no processo de pré-produção a gente conversou muito com elas, foi muito à casa delas, teve esse cuidado de primeiro se familiarizar, criar uma intimidade com essas famílias para depois, de fato, gravar essas famílias. Então, primeiro você cria um ambiente propício e uma outra coisa que eu fiz também foi criar uma equipe pequena, entendeu? Porque eu acho que quando um tema é muito delicado, você tem que ter uma equipe pequena, Mais uma íntima, equipe 95% de mulheres,
entendeu? As mulheres têm essa capacidade de sensibilidade, de estar ali no olho, as pessoas se sentem mais à vontade. Não queria muito uma energia muito grande, de uma equipe muito grande, então a gente reduziu muito a equipe para as famílias realmente se sentirem. Tinha família que nem parecia que a gente estava lá dentro. A gente queria exatamente isso, um Big Brother, sabe? A primeira reunião de produção, inclusive, foi assim, eu falei, gente, para fotografia, para todo mundo, eu falei, eu quero realmente um Big Brother. E quando eu falava com as famílias, eu falava, finge que a gente não está aqui. Finge que a gente não tá aqui. Vive a vida, vive a vida. Eu queria uma coisa meio cinema a olho ali, Vertov, sabe? Ficar meio invisível. E por isso, para você ficar invisível, você tem que reduzir a equipe demais. E aí a gente reduziu. Foi isso. Em vez de respostas, assim, o documentário parece propor mais perguntas, assim. Então, o que é o cuidado? Quem cuida de quem? Como vê Então, como tu vê o papel, assim, do filme na hora de provocar essa reflexão, assim? Então, eu acho que o papel do filme alcança provocar, assim. Eu acho que impacta muito as pessoas, é muito denso, é muito impactante. É um filme triste, apesar de bonito, porque eu acho que a fotografia do filme é muito linda, mas impacta, né? Você sai do filme assim, nossa, sabe, querendo respirar, nossa, preciso pensar. Mas eu gosto de filmes assim, né? Eu acho que perfil de diretor também tem uma coisa, como você falou na primeira pergunta de trajetória, eu gosto de filmes que me provoquem, que me façam reflexão. Eu gosto de filme que eu saio do cinema e falo, meu Deus. Sabe aqueles filmes, às vezes, que você fica uma semana com o filme na cabeça? Uhum. Eu gosto de filmes Filmes assim. que marcam, assim. Eu gosto assim, que eu acordo, meu Deus, ainda tô com o filme na cabeça. Quero falar com pessoas. Você quer ligar para uma amiga e falar, cara, eu assisti um filme ontem que eu preciso conversar sobre ele. Então, eu já sou esse tipo de filme, assim. Eu gosto de ver esse tipo de material e gosto de entregar esse tipo de material também. Que a pessoa fique em parafuso ali, tensa. Mas é isso. E é isso, né? A política. Somos seres políticos assim que a gente nasce. Então eu gosto de também entregar sempre nos meus filmes o fator político, obviamente, para você. Acho que a arte tem esse papel fundamental de fazer você refletir, de você saber quem você é e para olhar para o outro, né? Eu acho que a arte também faz o papel de você olhar para o outro se você tiver muito privilégio. É a primeira vez que tu vem pra Gramado, assim, com um projeto? Com projeto, sim. Eu já vim para Gramado outras vezes, mas eu já vim a passeio, mas como filme, primeira vez. Nunca tive no Festival de Gramado. E qual a importância, assim, que tu vê no filme estando aqui no festival? A importância é muito grande porque é uma janela midiática enorme, né? Gramado, querendo ou não, é um dos maiores, se não for o maior festival do Brasil de cinema. Eles têm uma mídia muito forte, então todo mundo que passa por aqui sabe que, obviamente, vai ser ajudado a ser propagado, a ser, né, expandido. Então, quando você vem para um festival como o Festival de Gramado, você expande muito os seus relacionamentos com as produtoras, todo mundo começa a te olhar de uma outra forma, então ajuda muito, principalmente produtoras independentes como a nossa, que é a Queima Filmes. Então, Ana, para finalizar o nosso bate-papo e olhando diretamente para a câmera, eu queria que tu fizesse um convite para o pessoal pesquisar, conhecer e assistir. Acompanhar. Gente, sou Ana Lígia Pimentel, diretora dos Avós. Convido a todos a acompanharem nas redes sociais. A gente está agora nessa escala de festivais, então o filme só passa em festivais por enquanto, provavelmente estreia em cinema ano que vem, 2026. Mas enquanto isso, a gente tem os trailers que estão lindos, a gente tem os teasers que estão lindos nas nossas redes sociais, que é a Queima Filmes Prod, e Ana Lígia Pimentel, o meu próprio perfil também. A gente está fazendo toda uma mídia nos perfis de produção, então acompanhem. Bem-vindos ao Amazonas. Ana, muito obrigada pela tua participação aqui no Podcast On e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês. Para mim é um prazer sempre falar com universidades. Acho que o conhecimento liberta. Muito obrigada. Então, agora conversamos com a diretora do documentário Os Avós, Ana Lígia Pimentel. E seguimos aqui do 53º Festival de Cinema de Gramado. Olá, está começando mais um episódio do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e hoje estou com o meu querido amigo agora, Lírio Ferreira. Seja muito bem-vindo aqui ao Podcast On. E dessa vez a gente vai falar sobre o documentário que ele é o diretor, chamado Para Vigo Me Voy, contando sobre a vida do Cacá Diegues. Seja muito bem-vindo ao Podcast On. Eu também estou feliz. Obrigado pelo convite, estou feliz, assim, passou o filme ontem, a primeira exibição do Para Vigo Me Voy no Brasil, aqui em Gramado, uma sessão muito emocionante, como já tinha sido em Cannes em maio passado, estou muito feliz de estar aqui, e o Cacá também deve estar, o dono ele está ali, está muito feliz também com essa sessão de ontem. Isso, infelizmente a gente perdeu o Cacá no início desse ano, né? E
É muito interessante que a estreia no Festival de Cannes foi na mesma data dele, né? Na data quando era o aniversário dele. Como que foi esse sentimento de poder fazer um trabalho tão importante para a vida dele, para os familiares dele e até para os amigos? Eu acredito que vocês tiveram uma ligação com ele durante muito tempo, até nesses últimos dias dele, vocês estavam sempre em volta, fazendo entrevistas. Como foi esse processo de garimpagem, de conseguir informações, de fazer uma homenagem que ele poderia se orgulhar? Então, foi um processo muito árduo. Lá ali, quando a gente começou, lá a partir do convite, da ideia de começar a fazer o filme, no início do ano passado, foi um processo muito intenso. Kaká muito frágil fisicamente, né? Debilitado em algumas coisas físicas, mas com a cabeça a mil. A gente teve uma sorte, um privilégio de poder acompanhar. O Kaká não parava, ele escrevia, ele estava fazendo um último filme dele, a gente acompanhou o último dia de filmagem dele num set, porque ele teve que refazer uma cena do próximo filme dele, que ele deixou inacabado, que está sendo acabado, que é o Deus Ainda é Brasileiro. Então foi uma coisa muito intensa, muito afetuosa, muito com cuidado, mas uma experiência incrível, né, disso tudo. E depois, enfim, a gente ter tido ser quase que uma bênção mesmo de poder conviver com ele. A gente não imaginava nunca, né? Obviamente, você está fazendo um filme e você está com uma pessoa, convivendo com uma pessoa da importância, da grandeza do Kaká, um amigo incrível, um conselheiro incrível. Você nunca fica pensando na partida, né? Até porque ele não deixava, ele não abria espaço para isso, né? Ele oxigenava, muito pelo contrário, ele oxigenava a gente nesse sentido. Então foi incrível esses encontros. Depois que a gente começou a montagem, agosto do ano passado, foi um trabalho intenso, muita imagem. Só de Kaká são 20 filmes de longa-metragem, fora os outros filmes que ele fez, que ele produziu. As imagens que a gente filmou, os encontros incríveis, que cada encontro dava um filme. E as imagens de arquivo. Então foi um trabalho muito exaustivo, prazeroso, doloroso também, porque algumas coisas, obviamente, que são descartadas, tem que sair porque não cabe, porque tem que dar uma coisa. Mas assim, e aí você combinar isso numa estreia mundial, no Festival de Cannes, num palco em que Kaká sempre foi muito bem recebido, no primeiro lugar onde ele teve a projeção internacional, onde ele participou 13 vezes do festival, 4 vezes ele concorreu à Palma de Ouro, outras mostras paralelas, foi jurado do festival. E a gente ter essa possibilidade de lançar o filme mundialmente no dia do aniversário dele, quando ele faria 85 anos, na Sala Luiz Buñuel, no Palais, foi emocionante, né? Eu acho que fazia um sentido muito grande, fechava, no bom sentido, um ciclo que a gente imaginou ali atrás, do rio que a gente ia ter que atravessar, a montanha que a gente tinha que subir, e eu acho que foi muito emocionante e é muito bacana quando você percebe no final que você não tem esse roteiro, você não imagina, sobretudo quando você está fazendo um documentário, que você vai chegar ali onde chegou e as coisas começam a fazer sentido. Sim, afinal de contas, são mais de 60 anos de carreira que vocês tiveram que preparar nesse curto espaço de tempo, né? Não para produção, foi cerca de 2 anos, né? Vocês estavam comentando, mas entre todo esse período da carreira, teve algum momento que mais te marcou no momento da pesquisa, do estudo? Ali nos anos 80 ele teve algumas grandes produções. Qual momento foi mais importante para ti, como diretor? Eu e a Karen, né? A Karen Halle, que dirigiu o filme comigo, acho que foi um mergulho muito imersivo, muito bacana, né? Todos os processos, todas as etapas foram muito reveladoras e importantes nisso. Rever os filmes do Kaká, ler a biografia dele, rever as entrevistas, o pensamento do Kaká, eu acho que isso tudo não tem preço, né?
É uma coisa que eu recomendo às pessoas que estão estudando cinema, mergulhar profundamente na obra do Kaká, porque só você chegando perto é que você percebe o quão importante ele foi. No meu caso, eu tinha assistido muitos filmes, disse, caramba, eu assisti quase todos os filmes do Kaká, e o quão conscientemente e inconscientemente ele foi importante na minha concepção de ver o mundo e de filmar o mundo e olhar o mundo. Então, por si só já é importante. Mas o mais importante, certamente, eu vou levar para o resto da minha vida, o que é mais marcante, o que mais... foi estar com ele nesses últimos momentos, foi filmar com ele, foi ver ele, mesmo debilitado fisicamente, o brilho no olho está ali presente, a vontade de pensar o Brasil, de filmar o Brasil. Como eu falei, ele escrevia uma coluna semanal no Globo, que saía aos domingos. No domingo anterior que ele partiu, ele filmou até o final da vida dele, deixou um roteiro pronto, deixou um filme inacabado, e a gente teve esse privilégio de estar com ele no último dia de filmagem dele no set, de ter aquele grande encontro que tem no filme, um brunch com as pessoas parceiros artísticos da vida dele e parceiros afetivos. Então esses momentos para mim são os mais marcantes. Ele sempre foi muito participativo, né, na política, na mídia. Como que vocês fizeram uma filtragem de talvez alguns momentos mais importantes, algumas polêmicas que poderiam ter acontecido, e também esse relacionamento depois que ele partiu com a família? Como foi essa filtragem? Foi dolorosa, né? Porque é muito material, era muita coisa, como eu falei, era muito... Mas eu acho que é isso, a pessoa que está fazendo a montagem tem que optar por isso. Montagem é isso, é você escolher algumas coisas em detrimento de outras, o que é que faz mais sentido, né? Montagem é isso. E não é à toa que na montagem, você nunca termina uma montagem de um filme, né? Você abandona, né? Você está montando, tem uma hora que tem que acabar e você abandona a montagem. E depois, se você continuar, você vai continuar trazendo coisas. E no caso do Kaká, que tem uma carreira, uma obra e uma vida tão intensa e tão profícua, tão importante, era mais difícil ainda e muito doloroso de você ter que descartar, colocar de lado algumas coisas. Mas o bom é que o filme, o Para Vigo Me Voe, não é uma obra fechada do Kaká, não é uma obra que define Kaká como um todo. Eu acho que tem muitas... Como a pessoa falou ali no debate, é um filme que abre portas. Eu acho que existem outros filmes a se fazer sobre o Kaká, e eu acho que daí as pessoas deveriam se interessar e buscar outros caminhos, contar outras histórias que são inúmeras na vida do Kaká. Então, qual que seria a mensagem principal que o filme tenta deixar? Essa talvez curiosidade para conhecer toda a história do Kaká? Não, o filme, a vida do Kaká, obviamente eu aconselho assistir os filmes do Kaká, eu aconselho ler o livro, a biografia do Kaká, uma biografia de quase 700 páginas, você lê em 5 dias, ele escreve muito bem. Conhecer a vida dele e tudo mais. Eu acho que é um exemplo, é um cara que, junto com vários jovens inquietos, inventaram o cinema contemporâneo brasileiro, e por si só já é um legado muito grande que ele deixa. Mas eu acho que a grande mensagem que ele deixa, acima de qualquer coisa, é não desistir, né? Entre tombos, entre a coisa física, a finitude, não desistir, pensar até o final, não desistir e pensar o Brasil, né? Um país muito complexo, né? Desde a criação. Então, e Kaká como um grande pensador, pensar o Brasil. Acho que ele nunca deixou o Brasil de canto, ele viajou o mundo todo, mas sempre carregando o Brasil. Então, acho que ele deixa tantos ensinamentos em tantas camadas, mas para mim o mais importante é esse: não desista. E como uma última pergunta, perdão, eu esqueci o nome do filme por um momento. Para Vigo Me Voe. Para Vigo Me Voe. Eu ia falar, a Vigo Me Voe, não. Para Vigo Me Voe. Essa, na verdade, é uma música, né, nos anos 30. E qual que é a relação do Kaká exatamente? Por que vocês decidiram que este seria o nome do filme? Primeiro porque, assim, eu gosto muito dos meus filmes de não fazer títulos mais didáticos, né? Tipo, Kaká Los Diegues, Uma Vida de Cinema, umas coisas assim que são mais didáticas.
E eu acho que e a Karen também. A Karen Halle, a co-diretora. E eu acho que a gente foi ali cavando um título que, de certa maneira, simbolizasse e, ao mesmo tempo, levasse para uma outra camada. Como você falou, Para Vigo Me Voe é uma música dos anos 30, uma música do Ernesto Lecuona. Fez muito sucesso no Brasil nos anos 40, nos anos 50. E no filme, no Bye Bye Brasil, o personagem do Zé Wilker, o Lorde Cigano, ele... Foi o Kaká, acho que não estava no roteiro, aquela coisa que a gente chama do caco, né? Ele joga o abacadabra dele, ele faz um mágico, e ele traz isso aqui. Eu acredito que tenha sido, e o Kaká também meio que bisurou ali no ouvido, tenha sido uma coisa no set mesmo. Ele tem que falar um abacadabra, ele tem que fazer alguma coisa, e ele falou Para Vigo Me Voe, duas vezes, Para Vigo Me Voe, tá no Bye Bye Brasil, que é um filme muito importante na vida do Kaká. E eu acho que, como foi feito, né, o Para Vigo Me Voe, é uma espécie de abacadabra, eu acho que começa a se fazer um sentido muito grande ser o título do filme. Kaká sempre foi uma pessoa que teve uma afinidade muito grande com o universo circense, né, o Bye Bye Brasil, o Chuvas de Verão. Sobretudo o último filme que passou aqui, inclusive até aqui em Gramado, que é o Grande Circo Místico, ele sempre teve uma relação muito forte com o circo. E como ele é um mágico do cinema, acho que faz um sentido muito grande Para Vigo Me Voe ser o título desse filme. Então foi isso, muito obrigado, agradeço a participação, Lírio, aqui no Podcast On. E parabéns, muita sorte para próximas produções. O podcast sempre estará de portas abertas para receber lá em Novo Hamburgo. Muito obrigado pelo convite. Agora que eu descobri que você é meu parente, que é Ferreira também, então temos parentesco, estamos aqui. Domingo, churrasco lá em casa. Estarei presente. Valeu. E nesse episódio, conversamos com o diretor do documentário Para Vigo Me Voe, Lírio Ferreira. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no Instagram, YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner, Letícia Flasch, Laura Stum, Liz Cardoso e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e continue com a gente para os próximos vídeos.